Pai Criador dos céus e da terra, com tua misericórdia, Senhor, estamos reunidos para exaltar e glorificar o teu nome. Senhor, usa o teu filho, Senhor. Temos que pregar a tua palavra, Senhor, como essa, Senhor. Deus, que como estudar na escola secular, não. Depende da unção, do poder do Espírito, da sabedoria do Espírito, ao teu filho, Senhor, para que ele ministre a tua palavra ao nosso coração, e esta palavra não fique no coração, mas que ela desça nas juntas e na medula, Senhor. Em nome de Jesus, usa, Senhor, teu filho, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia. Pode se sentar, glorificando ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Aleluia. O desafio é tão grande essa noite que eu conversei com o pastor José Nilton, o pastor Eduardo, para eu dar apenas uma parte, né? Nós vamos falar aqui dos frutos do Espírito, mas hoje nós vamos até longanimidade. Nós vamos falar de amor, alegria, paz e longanimidade. E numa próxima oportunidade, que o pastor José Nilton, o pastor Eduardo definiram, numa próxima oportunidade nós vamos continuar. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia e mantenha aberta. Se você tem caderno, caneta, também pegue para anotar. Nós temos feito uma oração, aleluia, e para que a palavra ministrada nesse púlpito, seja por qualquer um dos ministros, por qualquer uma das irmãs, dos jovens, qualquer um dos meus irmãos, que a palavra que saia deste púlpito não vá até os ouvidos, mas que ela adentre o coração e a alma, arrebentando tudo que você tem, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela sai penetrando, dividindo tudo e quebra tudo que tem que quebrar e refaz de novo. A nossa oração é para que essa palavra entre dentro da sua alma, para que qualquer palavra ministrada entre dentro da sua alma. Então, irmã Mariane, não ache estranho se você for dormir e sonhar com a palavra ministrada, se você estiver fazendo alguma coisa em casa, se algum dos meus irmãos estiver fazendo alguma coisa no trabalho e lembrar da ministração do pastor Juvencio, do pastor Alexandre, do pastor José Nilton. Eu me lembro que o pastor Juvencio dizia, ele orava assim: Senhor, acorda o meu irmão, dá visão para ele, dá sonho para o meu irmão. Nós temos orado para que essa palavra te incomode, a palavra dessa casa te incomode, porque é a palavra do céu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor aqui em Gálatas 5, no capítulo 22, vai falar sobre os frutos do Espírito. E o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Em algumas traduções vai estar caridade, gozo, tá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. E eu quero começar esse texto, e alguns irmãos falam que às vezes eu ministro já dando risada, eu já estou com vontade de dar risada, porque a palavra de Deus é poderosa. Irmã Helena, a palavra de Deus, os irmãos estão comigo? Amém. A palavra de Deus no versículo 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, que são divisões, contendas, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, os irmãos sabem que as obras da carne, quando elas são manifestas, irmã Nilda, na nossa vida, essas obras nos tiram do céu. A palavra de Deus está dizendo que aqueles que têm em si as obras da carne, aqueles que cometem tais coisas,
não herdarão o reino de Deus. Então não é meio termo, ele comete, Alana, uma das coisas, então na hora lá, Deus vai dar um jeito. Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que nós lemos, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, tudo mais, olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo começa falando sobre as obras da carne. E depois das obras da carne, ele mostra qual é o fruto do Espírito. As obras da carne estão no plural e são muitas, né? Você consegue dar vazão à carne, Alana, de muitas formas, de várias formas. Incontáveis formas, minha irmã. Você consegue dar vazão à sua carne, dar espaço à carne. Agora, o fruto do Espírito que o apóstolo Paulo relata é um fruto, né? Alguns estudiosos, teólogos, eles fazem uma comparação com um fruto que tem vários gomos em si mesmo, seja uma laranja, seja uma tangerina. O fruto é um, mas dentro dele existem, vários compartimentos, vários gomos. Então, o fruto do Espírito é um só. Então, quando você recebe a iluminação do Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito. E dentro desse fruto vai ter esses itens: o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora, quando o apóstolo Paulo fala que é o fruto do Espírito, então a primeira coisa, ele está falando sobre a unidade em que o crente passa a ter com o Espírito Santo, com o próprio Deus. É o fruto, tá? Então você só tem uma forma, um caminho, um jeito, uma forma de mudar, uma evidência: é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito também fala sobre a unidade de Cristo em nós, do Espírito Santo em nós, do Pai em nós. Amém até aqui? Agora, olha que coisa maravilhosa. E eu estou cheio da graça agora por conta disso, que eu vou falar para você agora. Essa contraposição que o apóstolo Paulo faz entre as obras da carne e o fruto do Espírito, ela nos sugere a contraposição, presta atenção, das obras da carne e do fruto do Espírito. Nos sugere que para os problemas morais do homem e da mulher, a suficiência de Cristo resolve. Só a suficiência de Jesus Cristo na vida da mulher, na vida do homem, pode resolver esses problemas morais. Os problemas morais são vários, mas Cristo é suficiente. Só Ele é suficiente. A igreja prega a suficiência de Cristo. A igreja acredita na suficiência de Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo em nós porque Jesus Cristo é suficiente nas nossas vidas. Então, será que você crê que através da presença de Cristo em nós é possível que o homem vença o vício da bebida de anos? A suficiência de Jesus Cristo, Ele é suficiente. Eu estou dizendo que não precisa de algo mais, não precisa de Cristo e um psiquiatra, Cristo e um remédio, Cristo e um acompanhamento. Cristo é suficiente para qualquer problema moral do homem e da mulher. Cristo é suficiente, seja no vício da bebida. Cristo é suficiente, seja no vício no cigarro. Cristo é suficiente, seja no vício das drogas. Cristo é suficiente para trazer cura sobre o corpo doente, sobre o corpo enfermo. Cristo é suficiente contra a prostituição. Cristo é suficiente contra a fornicação. Cristo é suficiente contra a pornografia. Cristo é suficiente contra a masturbação. Cristo é suficiente em qualquer problema moral do homem e da mulher. Cristo
Cristo é suficiente contra a mentira, Cristo é suficiente contra o roubo, Cristo é suficiente sobre qualquer problema moral. O fruto do Espírito ele é descrito como um único, em forma singular, falando da unidade e da suficiência de Jesus Cristo na vida do homem. E é isso, quando a gente vê Jesus Cristo na vida de alguém, aí de fato a gente começa a ver essas coisas que parecem tão fora do comum, parecem tão fora do normal. De repente aquele que bebia, já contei para os irmãos, o meu pai, se ficasse sem beber, ele tinha convulsão. Alguns irmãos sabem disso aqui. Meu pai chegou a um nível tão profundo do vício na bebida, que quando ele passava um dia, a Camila é minha testemunha, e a gente, os irmãos, se ele passasse um dia sem beber, ele tinha convulsão. Então o mundo olhava e falava, já era, acabou. O corpo dele está tomado pela bebida, o sangue dele está tomado pela bebida, os neurônios dele necessita, o corpo dele necessita de bebida. E eu digo para você, o corpo dele necessitava de Jesus. Porque Jesus é mais poderoso do que o problema moral do homem. Jesus é mais poderoso. Ele é suficiente. Vocês entendem isso, irmãos? Meu Deus, isso precisa trazer tanta alegria, irmã Val. Sabe por que precisa trazer tanta alegria, pastor João? Porque a gente começa a entender que para todos os nossos problemas existe uma esperança. E quando não se tem esperança, irmã Mariana, como que vive? Como que avança? Como que prossegue? Não tem como. Sem esperança você não espera, você não tem fé, a fé não nasce. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, Ele é o dono da nossa fé, é Ele quem nos dá fé e a nossa fé é nele. Mas Jesus Cristo é quem materializa a nossa fé. Você compreende isso? Ele executa a nossa fé. Então ele pega um homem totalmente contrário ao Evangelho, o irmão Aguinaldo, antes de se converter, totalmente contrário ao Evangelho, e quebranta todinho e coloca na presença do Senhor. Vocês entendem isso? Conversamos há pouco tempo com uma família onde toda a família era do mundo do crime. De repente, Jesus tirou todo mundo. Você compreende um negócio desse? Amém? Mas vamos lá. Olha o que diz em Gálatas 4,19. Abre a Bíblia aí, 4,19. Olha o que o texto diz. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo no vosso coração. Olha o que o apóstolo está falando para a igreja. Meus filhinhos, eu sinto dores de parto. Eu sinto dores de parto. As minhas irmãs sabem do que eu estou falando. Irmã Mariana, Manilda, as minhas irmãs sabem do que eu estou falando. O apóstolo Paulo está dizendo que sente dores de parto até que Jesus Cristo seja formado no irmão Luiz. Não é Júnior Trovão formado no irmão Luiz. Não é Hernandes Dias Lopes formado no irmão Luiz. Não é a missionária Camila Barros formada na Lana. Cristo na Lana, Cristo na Néia, Cristo formado no Pedro, Cristo formado em nós. Olha o que diz em Romanos 13:14. Glória a Deus. Romanos 13:14. Jesus Cristo é suficiente nas nossas vidas para resolver os nossos problemas morais. Romanos 13 e 14. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14 diz assim: andemos honestamente como de dia,
não em glutonarias, não em bebedice, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O apóstolo Paulo, para uma outra igreja, está dizendo assim: igreja, vocês precisam ser cheios de Cristo em vocês. Quando vocês forem revestidos de Cristo em vocês, vocês não vão dar ocasião à carne, vocês não vão dar espaço à carne. E nós lemos quais são as obras da carne. O que o homem precisa? O que a mulher precisa? Ele precisa ser revestido de Jesus Cristo, dos pés à cabeça, de dentro para fora, de fora para dentro, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. Cristo formado em nós, Cristo formado em nós. E os irmãos sabem que o Espírito Santo, ele é o outro Consolador. Quando Jesus falou: eu vos enviarei o outro, vou rogar ao Pai, ele vos enviará o outro Consolador, os irmãos sabem que a palavra outro, no original do hebraico, está sugerindo um Consolador igual a mim. Então o que Jesus estava dizendo? Eu vou, mas o Pai vai enviar alguém igual a mim. Prestem atenção nisso. O Espírito Santo, ele tem as mesmas características de Jesus, ele é igual a Jesus. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós, dentro de nós, não é Deus conosco, é Deus em nós. Então, um dos papéis do Espírito Santo na minha e na sua vida, a gente já falou, né? Muitas vezes, mas é importante separar a redenção, que é a transformação do homem, a purificação, a santificação, a mudança. O Espírito Santo, ele é o agente, né, da redenção, é ele que opera essa mudança, essa redenção. Então ele opera isso, e ele também, o poder no batismo vem do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Então ele é o agente da redenção, que transforma, que santifica, que purifica, que muda. Ele é o agente de poder, revelação, profecia, cura, fé. Ele é o agente de poder. Nós estamos hoje aqui na redenção. Como ele muda, como ele transforma, como ele opera. Amém? Então, o Espírito Santo sendo o agente de regeneração, irmãos, a gente vai chegar lá, tenha paciência comigo. Qual que é o papel dele? Ele vem sobre a minha vida e ele coloca dentro de mim, na medida que eu vou dando espaço, irmã Mariane, as características que nós lemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que é o fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo em mim, à medida que eu dou vazão, que eu dou espaço, ele coloca esse fruto dentro de mim. E o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, são as características de Jesus Cristo. Os irmãos estão comigo ou não? Amém. Se não tiver, eu volto, que é importante entender, às vezes eu vou falando muito. Vamos lá, irmãos. O fruto do Espírito, tudo isso que está em Gálatas 5, 22, são as características de Jesus, Mariane. As características de Jesus. Se na época que Jesus estivesse vivo, você chegasse a alguém e falava: descreve Jesus para mim. Quais são as principais características de Jesus? Talvez alguém fosse falar: olha, ele é amoroso, ele é feliz, ele tem paz, ele é longânimo, benigno, tem temperança. Ia falar as características de Jesus. E o Espírito Santo dentro de mim, ele serve para me transformar em alguém parecido com Jesus. Então,
Na medida que eu vou dando espaço, irmão Luiz, o fruto do Espírito sobre a minha vida vai formando Jesus Cristo dentro de mim. Jesus Cristo dentro de mim. Como é que eu me revisto de Jesus na prática? Como que eu vou pegar Jesus e me revestir dele e sair andando por aí? Como que eu me revisto de Jesus? Dando espaço para o Espírito Santo fazer nascer em mim o fruto do Espírito, que são as características de Jesus. Aleluia. Então, o crente mesmo, que tem os frutos do Espírito, ele constantemente vai se parecendo mais com Jesus. Amém? Ele vai se parecendo mais com Jesus. Então, vamos ver aqui algumas dessas características. A primeira delas, 22, diz que é o amor. O amor ou a caridade. A caridade e amor. Aqui o nosso português, ele é muito pobre, né, comparado ao hebraico. Então muita coisa é amor no português, né? O amor de pai para filho, de marido para mulher, do homem para Deus, de Deus para o homem, a gente descreve como amor. Mas 5:22 diz que a caridade, que também significa o amor, é um dos itens do fruto do Espírito. Amor, nesse sentido, não é o amor de paixão, o amor que eu tenho pela minha esposa, o amor, por exemplo, que eu tenho pela minha mãe, o amor que eu tenho pela Lana, né? O amor que eu tenho pelo Arthur. No fruto do Espírito, esse amor, que também é a caridade, fala de ações de sacrifício que você faz por alguém que não merece e que precisa daquilo. Então, a Silvia, ela precisa de alguma coisa, ela não merece, mas eu ajo em favor dela, mesmo sem ela merecer, mas eu ajo em favor dela por qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sempre falo aqui para os irmãos, o amor, alguns irmãos vão lembrar, o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude, ou várias atitudes. Então eu provo meu amor para com a Lana, não apenas sentindo, ou dizendo que eu amo, mas agindo como quem ama. Aleluia. Eu demonstro meu amor para com o pastor Alexandre, não dizendo apenas que eu amo, ou não apenas sentindo esse amor de longe, ele lá e eu aqui. Quem já viu isso, hein? Eu amo a lei, ele lá e eu aqui. Não entendi. E se ele precisa de mim, ele lá e eu aqui, como que eu me sacrifico por ele? Como que eu me entrego por ele? Você entende que são atitudes sacrificiais? E quando no Evangelho nós falamos de sacrifício, nós automaticamente vem Jesus na nossa mente, que se sacrificou por mim, por você, sem merecermos, mas nós precisávamos. Então nós não merecíamos, nós não entregamos nada, nenhuma oferta para que ele fizesse aquilo por nós, Miquel. Nós só precisávamos, e ele, independentemente do que o Miquel fez, independentemente do que o Miquel falou, independentemente de quem o Miquel é, de quem o Miquel vai se tornar, Jesus Cristo veio e obedeceu ao Pai e se sacrificou por mim, por você.
Da mesma maneira, eu preciso andar amando os meus irmãos. Eu preciso andar amando os meus irmãos, não somente em palavras, mas em atitudes. Em atitudes. Se você perguntar para o marido, você pergunta para qualquer marido. Todo mundo é marido aqui, tirando os jovens, né? Todo mundo é marido aqui? Né? Não, as irmãs. É porque eu sempre dou esse exemplo com as irmãs, então hoje eu quero dar os exemplos, né? Você prefere que a sua esposa ela seja fiel verdadeiramente com as atitudes dela, ou você prefere que todos os dias ela te fale: eu te amo, você é maravilhoso, eu te amo, você é maravilhoso, mas tem você mais um, mais dois, mais três? Vocês entendem que quando se fala de amor verdadeiro, as palavras não servem de muita coisa. As palavras servem para você alegrar. Então você fala, você vai alegrar o coração da pessoa. Mas Jesus Cristo, ele olha muito além das palavras, né? Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Penetra até a divisão do corpo, da alma, do espírito, e é apta para discernir a intenção do pensamento. Então não adianta nada eu falar, né? Alana, eu te amo, mas se a minha intenção, eu não amo ela. Entende? O cabra e o Zé assim, contigo na cidade, ele não fica mais. Amor, não fala mais disso, mas os gestos, as atitudes mostram. Exatamente. Que a gente está disposto a morrer por ela. Exatamente. Então é assim que é isso que quer dizer, que o gesto, o amor que nós temos por Jesus é muito mais importante. É muito mais importante que as palavras. Vamos ler, vamos ver aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. Deixa eu ler um texto aqui com os irmãos. 1 Coríntios 13. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que todos os outros itens do fruto dependem do amor? Todos os outros itens, alegria, paz, longanimidade, benignidade, tudo deriva ou depende do primeiro item, que é o amor. Olha o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 13, capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 13, do versículo 1 ao versículo 13. E eu preciso que você acompanhe essa leitura comigo, para você entender. O apóstolo Paulo disse assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, irmãos, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca, olha só, o amor não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. Em outra tradução diz que o amor nunca acaba. Mas havendo as profecias, olha só, as profecias serão aniquiladas, havendo línguas estranhas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque por uma parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um enigma, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três,
mas o maior destes é o amor. Então, o amor é sofredor. Às vezes eu falo assim, eu vou amar o irmão Miquéis. Às vezes a gente fala assim, eu vou me esforçar, irmã Zé, para amar o irmão Miquéis. E no menor sinal de sofrimento que eu possa ter, eu paro. Eu falo assim, agora eu vou me esforçar, Mariana, eu vou amar a irmã Nilda, vou me sacrificar. E aí quando eu começo a sofrer qualquer coisa, porque, irmão, às vezes eu vou amar a dona Lana e ela está falando de mim, está reclamando de mim com o Pedro, e eu fico sabendo, e eu sofro. O que o texto está dizendo é que ainda que você sofra, você não deixa de amar. Porque é possível que você ouça essa palavra, pastor Alexandre, e diga assim, agora eu vou andar em amor. Aí você anda um mês em amor, e depois para, porque vê que é difícil. Mas é difícil mesmo, é para sofrer mesmo. O apóstolo Paulo diz, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Glória a Deus. Eu sempre falo que falar de amor é difícil, porque falar de amor é mais fácil do que viver. Falar de amor é muito mais fácil do que viver, porque viver o amor é um constante exercício de sacrifício. Os irmãos entendem isso? Quem pode ler 1 João 4:8? O apóstolo João foi radical, irmãos? Foi direto, não foi? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Como é que eu digo que eu recebi o amor de Deus, se eu não consigo compartilhar o amor com ninguém? Então o apóstolo João está dizendo, quem leu o texto? Lê de novo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu pergunto para você, a Bíblia está sendo radical? Não é? Então veja só, eu não estou dizendo que você vai acordar e vai dizer, acho que agora eu vou amar irmão Val. Agora eu estou sentindo aqui um amor pela irmã Val. Não é assim não. É sem sentir. Não tem a ver com sentimento. É sem sentir. Eu não sinto em amar a irmã Zene, mas eu ajo como quem ama a irmã Zene. É um desafio, irmão, eu sei, mas é mandamento. Quem pode ler? Evangelho de João 13, versículos 34 e 35, por favor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus falou que nos deu um novo mandamento, que a gente ame uns aos outros. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, para eu ir para a alegria. Irmãos, precisa se esforçar. Irmãos, presta atenção no que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou falando, eu observo bastante, eu ouço bastante. Irmãos, precisa ter paciência com o seu irmão, precisa ter cuidado com o que você fala para aquela pessoa, precisa ter cuidado na maneira como você se comporta perto de cada pessoa. Você precisa ter cuidado com as pessoas. Você não sai falando o que você quer falar, você não sai fazendo do jeito que você quer fazer. Tenha cuidado do seu irmão. Ame o seu irmão nas atitudes. Irmãos, estou falando isso porque eu vejo muito uma dificuldade dos irmãos passarem 5 minutos conversando, os irmãos passarem 10 minutos conversando.
de repente as conversas já não se conectam, aí um já não aceita o que o outro falou, e eu estou falando o que eu vejo. Começa aqui bem, aí um já acha que o outro está sendo irônico com ele, porque falou de um jeito e achou que é irônico, aí já é irônico com o outro também, aí a irmã já achou ruim porque aquela falou com aquele tom de voz, e já responde. Meus irmãos, tenham paciência. Cadê o amor? Tenha paciência, ainda que o irmão Miqueias tenha sido irônico comigo, engole esse negócio, tenha paciência, e traz a conversa para o nível do amor de novo. Ainda que o Pedro esteja reclamando do Leandro para mim, e o Leandro saiba, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Eu estou falando de uma coisa aqui, estamos entre igreja, e às vezes, vou falar aqui para vocês, às vezes, Imanilda, é difícil unir um irmão e o outro junto no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Você acredita nisso? Às vezes é difícil unir alguns irmãos em certos lugares, porque falou desse jeito aí comigo, aí já para de olhar, já para de responder. Irmãos, nós estamos errados. Nós estamos errados. Nós precisamos ter paciência. Cuide do seu irmão, zele pelo seu irmão. Se eu sei que a irmã Zene não vai gostar de tal atitude, eu evito tal atitude. Se eu sei que a minha irmã não vai gostar de alguma coisa que eu vou dizer, então deixa quieto. Agora, presta atenção que esse é importante. Agora, se o irmão Raimundo me falou algo que eu não gostei, segura aquela bomba, não devolva para ele. Nós falamos sobre isso há pouco tempo. É igual a barragem de Brumadinho. Ele falou, você retrucou, e aí, irmãos, posso falar? Relatos de irmãos aí na igreja que saíram na mão, não aqui. Não aqui. Irmão Luiz falou isso, eu não gostei, aí eu falei, ele não gostou, e um foi falando. Irmãos, tenham paciência em nome de Jesus. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja, sei lá, numa visita, ame o seu irmão. Eu gastei muito tempo no amor, mas vamos lá. Esse é legal, esse é importante. Amém, meus irmãos? Amém. Isso é importante, é mandamento de Jesus. O próximo é o gozo. O gozo, o que é o gozo, irmãos? Prazer, alegria, né? O gozo, a alegria, o prazer no fruto do Espírito trata-se de uma felicidade interior que não depende das circunstâncias. Eita glória! Eu vou repetir para você, aí você me dá um sorrisão bem bonito. O gozo, a alegria é uma felicidade interior que não depende das circunstâncias exteriores, das circunstâncias externas. Aleluia, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, vou falar aqui de maneira bem prática. Você sabia que aquele que recebeu o Espírito Santo, aquele que recebeu Jesus, precisa ter felicidade na vida? Precisa ter felicidade nos relacionamentos? Por que você acha que Jesus ele tinha refeição com o pecador e os fariseus reclamavam de Jesus, mas as pessoas queriam estar perto de Jesus? Isaías disse assim que Jesus era aquele a quem os homens desviavam o rosto, ou seja, não tinha desejo de ir para perto dele. Mas lendo os evangelhos eu entendo que quando Jesus falava, né, quando ele se relacionava, ele transmitia uma alegria do céu, que as pessoas queriam estar perto de Jesus. De maneira prática, e não adianta achar ruim comigo, porque não sou eu que estou falando, você
precisa ser feliz. Você precisa sorrir. Você precisa ter alegria na sua vida. Você precisa ter prazer na sua vida. Irmãos, não tem como uma pessoa conversar com você e você ser conhecido por ser a rabugenta, o rabugento. Estou falando de maneira prática, operacional, maneira aí, ó, na vida, na prática. Precisa ter alegria, Miqueias. Precisa ter alegria. A alegria na vida quebra aquela situação que eu falei. Estou conversando com o irmão Aguinaldo e eu tenho essa alegria do Espírito Santo. O irmão Aguinaldo é meio irônico, fala um negócio meio torto para mim, eu retribuo com alegria. A alegria quebra a dissensão, a divisão, o racha. A alegria quebra. Irmãos, nós no mínimo que nós não tenhamos dinheiro, amém? Que a gente não seja milionário, que a gente não tenha tudo que a gente quer, amém, meus irmãos? Mas precisa ter alegria, porque a alegria é gozo é fruto do Espírito Santo. Precisa ter. Deixa eu te falar de maneira clara. Desamarra essa cara, desfaz esse bico, passa a ter um sorriso mais frouxo, uma vida mais alegre. Sorria para o seu irmão, sorria para a sua irmã, sorria na sua vida, sorria. A Bíblia diz que se os seus olhos, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos são maus, o seu corpo terá tão grandes trevas. Eu conversei com jovens há pouco tempo sobre isso. É o crente que tudo está ruim, tudo dá errado, nada funciona, o trabalho não é bom, os filhos não tá bom, o marido não tá bom, a esposa não tá boa, nada tá bom, o dinheiro é pouco, o carro é ruim, a casa tá ruim, tá tudo ruim. E Jesus na sua vida, Ele não sobrepõe tudo isso que está ruim, não. E você fala, glória a Deus, eu não tenho tudo que eu quero, mas Jesus é tudo que eu preciso. Faz sentido, irmãos? Ou será que não é possível que o apóstolo Paulo colocou a alegria como um fruto do Espírito? Aí Evangelista Douglas, por favor, hein? Por favor, Evangelista Douglas, eu zelo, Luiz, pelo jejum, pela oração, pelos dons, pela pregação, profecia, e alegria. E alegria, que é evidência de que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Precisa ter alegria na vida, não tem para onde correr, não tem como. Gozo é um fruto do Espírito. Não é possível que tudo está ruim. E eu digo para você, se tudo está ruim, eu falo com muita tranquilidade, se tudo está ruim na sua vida, Jesus Cristo não é o seu pastor. Falo com tranquilidade. Se tudo está ruim na sua vida, Jesus Cristo ainda não é o seu pastor. Não é possível que a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e Ele é suficiente para mim, de nada eu tenho falta, porque Ele é tudo que eu preciso está em Cristo. Será que pelo fato do meu carro não ser o carro que eu quero, a minha situação financeira não é a situação financeira que eu quero, o meu emprego ainda não é o emprego que me enche os olhos, mas será que você não consegue enxergar a mão de Deus na sua vida, cuidando de você ainda em meio a essa situação? Irmão, sorria. Deus está cuidando de você. Sorria. Deus está cuidando de você. O salmista disse assim: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. E aí ele completa, aí é tremendo, ele fala: por quê? Eu quero morar na casa de Deus todos os dias, porque no dia da adversidade Ele me esconderá.
Só os moradores da presença de Deus são escondidos por Deus. Só os moradores da presença de Deus, irmão Aguinaldo, são levados aos pastos verdejantes. Aleluia. Não sei se você está entendendo. Culto de doutrina também pode abrir o coração, tá? Também pode dar glória a Deus, também pode dar aleluia, também pode falar em mistério. Só os que são cuidados por Deus são escondidos na sombra do Altíssimo. Só os que são cuidados por Deus são levados pelo próprio Deus às águas tranquilas. Só os que são moradores da presença de Deus recebem refrigério na alma, alegria em meio à angústia, alegria em meio à tribulação, alegria em meio à tribulação. Deus tem para você. Glória a Deus, aleluia. Deus tem para você. Repreende essa tristeza, repreende esse pessimismo. Está tudo errado mesmo. Você não consegue se satisfazer em nada da sua vida, que ainda que não seja no estudo que você quer, mas é o que Deus te deu agora. Precisa haver não conformismo, não comodismo, vai né? Satisfação. O Senhor tem cuidado de mim ainda que eu esteja enfermo. O Senhor tem cuidado de mim ainda que o dinheiro está pouco. Não me tem faltado. Ele é a minha providência. Que no deserto o maná era diário. Tinha que ter fé, tinha que confiar. Não podia pegar a quantidade dobrada. Que Deus via e Ele agia, Ele fazia apodrecer aquele negócio. Era por dia, era diário. O crente precisava se satisfazer todos os dias na presença de Deus. Precisa ter alegria. Precisa ter alegria. Eu nunca falei sobre isso aqui. Precisa ter alegria na alma. É muito lindo ver que Davi entrou saltando, bailando, dançando, e que Mical ficou aquele ódio, aquela coisa dele, e que o ventre dela fechou. O ventre, ela parou de frutificar. Uma mulher naquela época que não tinha filho era quase uma morta, era considerada uma mulher inútil. Só para as irmãs e os irmãos terem uma noção, uma mulher que não frutificava, que não tinha filhos naquela época, era considerada quase uma pessoa já morta. Ela não serve para fazer o que ela nasceu para fazer. Então era assim que era tratado. E Deus fechou a madre dela, porque ela achou ruim, porque Davi estava feliz. Mas era um gozo do Espírito Santo de dizer: a presença de Deus está no nosso meio de novo. Eu não estou falando que a vida é um conto de fadas, que a vida é, olha que coisa maravilhosa, é perfeito, dá tudo certo, tudo funciona. Muito pelo contrário, mas a suficiência de Cristo toma conta da minha alma, toma conta do meu coração. E ainda que eu batalhe para as coisas da minha vida mudar, ainda que eu queira mudança, ainda que eu não aceite aquilo que eu tenho, precisa ter alegria. O sorriso dentro da igreja, na porta, em qualquer lugar, aqui dentro, precisa ser fácil. Tem que sorrir fácil, sem falsidade. Tem que sorrir fácil. É possível. Não é possível. Que amargura é essa? Que pessimismo é esse? Que tristeza é essa? E Jesus Cristo na sua vida está onde? Não tem como rir não. Não tem como se alegrar não. Não tem como ver o lado bom da vida. E o lado bom é Jesus. Oh, aleluia, glória a Jesus. João 15, 11, 12 diz assim. João 15, 11, 12, irmãos. Aleluia. Tenho-vos dito isso, Jesus falando, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus está dizendo assim: eu tenho ensinado essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês,
E aí a alegria de vocês é completa. Deixa eu explicar. Irmã Nilda, é possível que eu não tenha essa alegria de Deus, mas eu consegui, Neia, uma promoção lá no meu emprego. Eu consegui dobrar meu salário lá na minha empresa. Eu consegui triplicar o meu salário, eu consegui comprar o carro do ano, consegui comprar um sítio, eu alcancei. Olha só, os irmãos estão comigo? É possível que eu tenha alcançado tudo isso: o carro do ano, um sítio, um apartamento no Morumbi, o salário triplicado. É possível que eu tenha alcançado toda essa alegria, mas Jesus está dizendo que se a alegria dele não tiver em mim, é incompleta a minha alegria. Você está esperando o que para ser feliz? O que você está esperando para ser feliz? Você está esperando o que? A porta de emprego se abrir, comprar o terreno, comprar a casa, comprar o carro, a mulher engravidar, eu não sei. O que você está esperando para ser feliz? Jesus está falando que se Ele derramar sobre a sua vida a alegria que vem do céu, que vem de um reino que é perfeito, um reino que é perfeito. Se tiver a alegria dele na minha vida, eu não preciso de mais nada. A alegria dele na minha vida é suficiente e é completa. É completa. A Bíblia diz assim, ó: a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, irmão, sorria em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sorrir. Não tem essa não, é a Assembleia de Deus. Tem que ser tudo muito sério, tudo muito... Deixa eu te falar, você tem que sorrir. Você tem que dar um abraço no seu irmão e sorrir com ele, e dar risada com ele. Os irmãos que eu chamei para a pesca, os irmãos podem me testemunhar. Eu disse assim: nós vamos lá passar um tempo, dar risada, jogar a conversa fora. Falei isso ou não falei? Dar risada. Dar risada. Se os irmãos estiverem precisando dar risada, toma um café, irmão Júnior, ali ó. O Júnior ali na bandeira branca, esse gosta de dar risada. Toma um café lá com ele. Irmãos, nem consegui chegar na longa idade e meu horário já deu. Nós precisamos amar. A gente está só começando. Nós precisamos amar. E eu quero repetir: tenha paciência com o seu irmão em nome de Jesus. Se o seu irmão for irônico, não seja irônico com o seu irmão. Se o seu irmão estiver falando, Alana, num tom diferente que você não gostou, deixa quieto, esquece isso. Não retribua, não revide. Esse ato de não revidar, de não retribuir, também é um fruto do Espírito Santo. Ame o seu irmão, se sacrifique pelo seu irmão. E ó, vou encerrar. Se sacrifique pelo seu irmão, não por um período, não por um tempo, porque você vai ver que é difícil, e tudo bem, é difícil mesmo, mas não se sacrifique por um período, Alana, mas viva uma vida de amor. É difícil para você, é difícil para ele também. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, você? Pastor Alessandro, você já parou para pensar? É tão difícil para mim amar, mas eu tenho que pensar que é difícil para você também. Que é difícil para o senhor também. É difícil para a irmã Camila. É difícil? Às vezes, irmãos, presta atenção aqui, eu encerro em nome de Jesus. Às vezes, a gente só quer receber amor. Porque o pastor Alexandre, ele não me ama, ele não me ajuda, ele não me visita, ele não manda mensagem, ele não me pergunta. Eu acho que todo mundo precisa fazer tudo para mim. E aí você faz uma reflexão. Você faz isso que você acha que a irmã Nilda precisa fazer por você, você faz? Você manda mensagem, você ajuda quando o irmão precisa, você pergunta, você abraça, você faz, entende? Então, é difícil para você amar?
mas é difícil para o seu irmão também. Da mesma maneira que você está se esforçando, meu marido, para ser melhor, o seu irmão também está se esforçando para ser melhor. Amém, meus irmãos? Você consegue sorrir para mim? Eu consigo ver o seu sorriso, pastor Alexandre. Consigo ver o sorriso do senhor. Pastor Alexandre está muito sério hoje. Meu Deus, cadê mãe Helena? Tem irmã Helena, olha que sorriso lindo. Mãe Helena, irmão Arley, Pedro Henrique. Cadê o do Leandro? Aleluia! Irmão Raimundo. O irmão Raimundo é um sorriso, ó. Irmão Raimundo, irmãos, sorria fácil. Tem alegria, gozo. Tá tudo dando errado. Tem 1000 caindo à minha direita, tem 10.000 caindo do meu outro lado, mas você não está sendo atingido. Eu